Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um exercício sobre dilatação térmica. Então, uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa 22,10 na menos 6 graus Celsius na menos U, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, nós temos aqui a barra de alumínio e o comprimento dessa barra, é 10 metros. Então, essa barra mede 10 metros. Depois dela ser aquecida, ele quer saber qual foi o comprimento dessa barra, quanto que ele dilatou, qual é a dilatação sofrida por essa barra. Então, qual é a dilatação sofrida por essa barra? É isso que ele está perguntando. Quanto ela aumentou aqui, tá? Então, nós vamos resolver. Para resolver isso, nós vamos precisar saber primeiro os dados. Vamos pegar todos os dados que eu tenho nesse exercício. O primeiro dado, o L, que é o comprimento inicial, o comprimento da barra. Então, é 10 metros. Segundo, nós temos a temperatura inicial. Então, T0, que é o T inicial, que vai ser igual a 20 graus Celsius. Depois, ela foi aquecida, né? E ela foi até 40 graus Celsius. Essa é a temperatura da barra, temperatura final da barra. Então, é 40 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Sabendo que o coeficiente de dilatação é linear, então, cada material ele possui um coeficiente de dilatação diferente, tá? Nesse aqui, como a gente está falando do alumínio, é 22 vezes 10 na menos 6. A unidade de medida é graus Celsius na menos 1. Então, aqui são todos os dados que eu tenho no exercício. O que ele quer saber? O ΔL, que vai ser a variação de dilatação. Quanto que ele aumentou aqui, tá? Então, para a gente descobrir, nós vamos usar a relaçãozinha, a equação de dilatação. Então, como a gente está falando em uma barra, nós vamos ter a dilatação linear, que é o aumento do comprimento. Então, vai ser o ΔL, que vai ser igual ao L0, vezes o alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação, vezes o ΔT. Essa é a nossa relação de dilatação. O comprimento inicial nós temos 10 metros. O coeficiente de dilatação nós temos também. O ΔT nós temos o T final e o T inicial. Como que a gente descobre quem é o nosso ΔT? Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Então, o ΔT, ele é a temperatura final menos a temperatura inicial, o T0. Então, o ΔT vai ser o 40 menos o 20. Então, 40 menos 20 vai ser ΔT igual a 20 graus Celsius. Então, esse é o valor de ΔT. 20 graus Celsius. Deixa eu botar aqui a unidade. 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura deu igual 20 graus Celsius. Então, agora é só colocar na fórmula para a gente encontrar a variação de dilatação. Então, variação de dilatação, a dilatação, né, vai ser o comprimento inicial, que é o 10, vezes o 22, que é o coeficiente de dilatação linear, que é 10 na menos 6, e multiplicar pela variação de temperatura, que é o 20 que a gente encontrou aqui do lado. Então, ΔL vai ser igual. Como aqui a gente tem notação científica, que é a base 10, o que nós vamos fazer? Multiplicar os números que eu tenho na frente, esses números aqui, o 10 que eu tenho na frente, o 22 que eu tenho antes do 10 e o 20. Vamos multiplicar todos esses números. O total dessa multiplicação vai dar 4.400 vezes
o que a gente vai fazer? Manter esse 10 na menos 6. Claro que ainda não fica um valor bonito da gente deixar. O que a gente vai fazer? Arrumar esse número para deixar na notação científica certa, tá? Como que a gente vai arrumar? Delta é. Vamos mudar as casas da vírgula desse primeiro número. Então, a vírgula está aqui, a gente vai movimentar para que fique um número apenas antes da vírgula. Tá? Então, tirando daqui, uma vírgula, outra aqui. Chegou aqui no meio entre o 4 e o outro 4. Então, qual número fica aqui na frente? O 4,4. A notação científica, a gente sempre tem que deixar um número que seja menor que 9, tá? Menor ou igual a 9. E maior ou igual a 1. Tá? Antes do 10. Então, esse número está correto, 4,4. Fica entre 1 e 9, tá? Vezes o 10. E agora, o que a gente faz com o expoente? Como a gente está vindo da direita para a esquerda, nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento, o sinal do expoente vai ficar positivo, tá? Então, vai ficar positivo o sinal. Como nós estamos movimentando? Quantas casas a gente pulou? 1, 2, 3 casas até a gente colocar a vírgula. Como a gente pulou 3 casas, então são 3 casas que a gente pulou, tá? E o outro expoente é menos 6. Então, fazendo aqui a relação, no caso a gente estaria somando esses expoentes, né? Então, eu devo 6 e tenho 3 para pagar, então eu fico devendo 3 ainda. Então, fica aqui menos 3 o expoente. Dilatação, comprimento, né? A gente tem a unidade de metros. Então, vamos colocar aqui metros. E esse fica o resultado, tá? Lembrando, a gente veio da direita para a esquerda, movimentamos a vírgula 3 vezes, ó, pulamos 3 casas, por isso ficou 3 aqui positivo. Subtraindo aqui pelo 6, fica menos 3. Então, a dilatação sofrida pela barra, esse valor aqui, ó, que cresceu, foi 4,4 vezes 10 na menos 3. Seria isso, pessoal. Obrigada e até a próxima!